Bem-vindos ao Onero, podcast da ResMed que desvenda o mundo do sono com quem entende. Eu sou a Sofia Furlan, sou líder de inovação clínica na ResMed e hoje eu tenho o prazer de receber uma ilustre convidada aqui, a doutora Mariana Delgado, que é otorrinolaringologista e médica do sono, doutoranda pelo Laboratório do Sono do INCOR e pesquisadora clínica de diferentes trials de obesidade e apneia do sono. Bem-vinda, Mari! Obrigada, Sofia, pelo convite, né? A gente tem muito aí a compartilhar. Parabéns pela iniciativa. Essa educação continuada é fundamental para os profissionais de saúde. E, mais uma vez, fico feliz aí de poder compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido nos trials e na experiência pessoal aí. Que bom! Hoje a gente vai explorar como que a apneia obstrutiva do sono e os agonistas do GLP-1, eles se cruzam numa perspectiva clínica cada vez mais complexa e promissora. Então, Mari, para a gente começar, o que a gente sabe hoje sobre o impacto da obesidade na fisiopatologia da apneia obstrutiva do sono? Pensa que aqui a gente tem um público desde especialista em sono até profissionais de saúde não especialistas. Então, como é que a gente consegue passar esse cenário? Tá, a gente precisa entender que existe uma forte correlação, mas que a apneia obstrutiva do sono é uma doença multifatorial. A obesidade, ela entra como o principal fator de risco modificável, já que muitos deles, né, por exemplo, a idade, a gente não consegue fazer nenhuma intervenção. E por isso aí a obesidade ganha um protagonismo. Quando a gente pensa em termos de mecanismo, eles são diversos, mas eu diria aí que o principal é a infiltração de gordura na língua e região de tecidos parafaríngeos. Então esse aí é eu diria que é o principal mecanismo. Quando a gente pensa, né, em prevalência da apneia obstrutiva do sono na população geral, isso aí gira em torno de 30%. Já na população obesa, a prevalência de apneia obstrutiva do sono é de 80% a 90%, reforçando aí essa forte correlação. Não, muito legal. E a gente tem um estudo que é um clássico, super antigo, né? Que mostra que 10% de ganho de peso eleva em 32% o IAH. Também mostrando aí o papel importante da obesidade na apneia do sono, né? Isso, esse estudo, né, ele acompanhou durante 10 anos aí pacientes, né, acho que é da Susan Headline. Isso. É um clássico pra gente e ele mostrou essa correlação, né, e em contrapartida essa redução da perda de peso, né, em 10% mais ou menos, ocasionando uma diminuição do IH em 25%. É importante a gente salientar, né, que não basta a perda de peso, né, é algo aí bem factível para a maioria das pessoas, mas a manutenção do peso perdido é igualmente e talvez mais importante aí quando a gente pensa no controle de doenças crônicas como a apneia. Com certeza. A gente tem um estudo que saiu agora há pouco, você trouxe agora que 1/3 da população tem a apneia do sono, 90% dos pacientes com obesidade tem a apneia do sono, e é um estudo bem recente que mostrou que, de fato, a maioria dos pacientes com obesidade tinham apneia do sono, mas 69% dos pacientes que tinham apneia do sono não tinham obesidade, tinham um IMC normal ou um sobrepeso leve. Então, como é que a gente lida com isso para a gente não transformar a obesidade exclusiva num marcador clínico aí da apneia do sono? Esse estudo, Sofia, eu acho que é publicado esse ano, eu acho que é a maior referência epidemiológica, né, atual que a gente tem. Foram mais de 12 mil pacientes de diferentes coortes, incluindo aí pacientes do Hipnolaus, que é um estudo bem relevante na área do sono. E o que ele reconhece essa relação, mas talvez aí dando luz a outros variáveis como a obesidade, reforçando esse caráter multifatorial. Mas eu acho importante a gente entender e também referenciar um outro estudo que foi publicado no Lancet no começo do ano, janeiro, salvo engano, de que existe uma diferenciação entre a obesidade, que é definida pelo IMC maior que 30, né, e a obesidade clínica, né? Então, pacientes que têm o IMC ali como sobrepeso, mas alguma alteração já de circunferência cervical, né, e abdominal ou relação de circunferência quadril-abdômen,
alterada e alguma doença clínica, e aí vale a apneia obstrutiva do sono, ele já tem que ter esse olhar direcionado como um paciente ali de um risco mais elevado. Então, eu acho que a obesidade não é o único fator a ser acessado, né? A gente mantém a nossa condução de avaliação clínica, né? Pensando aí nos perfis de paciente, sonolência ou não sonolento, alterações anatômicas durante o exame físico e a polissonografia, para aí sim, com esse conjunto de informações, a gente tomar a decisão mais apropriada para aquele paciente. Então, até questionários como o NOSAS, como o Stop Bang, que vão além da sonolência, né, com esses pacientes, são bem-vindos aí numa triagem, pensando que a gente não pode ficar só com os sintomas clássicos de alto risco aí, com o risco de tratar, até subdiagnosticar alguns pacientes, né? Claro, a gente está falando de uma doença altamente prevalente, né? Então, acho que merece, inclusive, a busca ativa, porque não é incomum os pacientes. Ninguém nunca perguntou sobre o sono dele. Se ele não tem um parceiro de cama que relate ou se incomode, esse sintoma pode ficar silencioso. Então, é fundamental que os médicos e profissionais de saúde perguntem ativamente e façam aí o rastreio para a gente conseguir fazer intervenções, independente aí do peso. Mari, a gente viu que o GLP-1 ele já estava sendo bastante falado, o agonista do GLP-1 já estava sendo bastante falado nos Estados Unidos e ainda não tinha chego aqui no Brasil. E normalmente vem por uma mídia mais sensacionalista, que acaba distorcendo muita coisa. E explica então pra gente como que funciona os agonistas do GLP-1 na parte de perda de peso, na parte de metabolismo, pra gente entender, principalmente o profissional de saúde que não é especialista, como que ele se posiciona ali com o paciente dele, porque o paciente ele olha essas reportagens, ele vai correndo, eu só quero isso agora para perder meu peso e resolver minha apneia, né? Então, primeiro, como é que ele age e como é que a gente se posiciona com relação a isso com os pacientes? Você sabe, Sofia, que aí, indo mais para um lado, uma resposta mais filosófica, tem um estudo, né? Historical Review, Steps and Missteps of Anti-Obesity Treatment. Então, ele vê desde da era medieval, o tratamento da obesidade já era algo que dava ali um zum e sempre, às vezes, com alguma tendência falaciosa, de que era alguma coisa que já movimentava as sociedades ali em tempos bastante remotos, né? A diferença é que hoje a gente tem tratamento efetivo, seja, né, com as diferentes moléculas aí, ou com as técnicas de cirurgia bariátrica, mas ainda assim, esse comportamento na condução dos pacientes, né, dessa promessa do peso perdido, isso às vezes ainda perpetua, né? A gente precisa entender que tratar a obesidade não é prescrever medicação. Sim. A gente precisa entender, né, que tem a elevação do peso, existem doenças associadas que precisam ali também ser abordadas, investigadas, e entender que esse paciente, ele, em algum momento, né, ele vai entrar num platô, a gente tem estratégias para esse peso perdido se manter. Então, nesse sentido, né, uma abordagem aí multiprofissional também ajuda bastante. E em termos, né, de medicação, respondendo a sua pergunta, curiosamente, eu aprendi esses dias, né, que as incretinas, né, falando o nome genérico desses hormônios, que elas são liberadas naturalmente no intestino, elas foram inicialmente descritas no início da década de 20 por Starling, aquele que a gente usa classicamente no tubo de Starling para descrever a apneia. O resistor de Starling. O resistor de Starling. Foi ele que falou, olha, essa molécula aqui ficou meio no ar e futuramente foram denominadas as incretinas. Mais curiosidades à parte, né? São, então, esses hormônios que no corpo humano eles existem naturalmente, mas e aí quando a gente fala em moléculas de primeira geração, aí liraglutida, o que acontece, né, entre lira e semaglutida, é que essas moléculas elas são manipuladas, as cadeias proteicas, de forma a garantir maior estabilidade. Então, aí a gente consegue, né, uma ação, às vezes, mais potente, né, e uma administração aí semanal, diferente daquelas iniciais que
que tinham administração diária. Já a tirzepatida, que foi aí quem de fato mostrou melhora da apneia do sono no Surmount, no estudo clássico que foi publicado no ano passado, ela tem, além do análogo de GLP-1, o análogo de GIP. E aí eles fazem uma ação sinérgica, né? Tanto em termos de sistema nervoso central, né? Então, além da questão periférica, né? De melhora da saciedade pelo alentecimento do esvaziamento gástrico, a gente tem ação central no hipotálamo. E o GIP também tem uma característica de ter uma ação direta nos adipócitos, né? Então, isso aí garante, né, uma efetividade maior da molécula. Isso é bastante importante para a gente ter em mente o que esperar de cada medicação, né? E óbvio que quando eu tô com um paciente na minha frente, o custo precisa ser discutido, né? Porque são medicações que têm custo elevado. Quanto mais moderna a tendência é que elas cheguem com um preço mais elevado. Mas discutir essas estratégias, qual que é o meu plano, qual é o peso alvo do paciente, né? E aí, a partir disso, né, a gente pensar num plano terapêutico que abarque todas essas questões. Essa molécula, Mari, para perda de peso, ela já está aprovada no Brasil com essa prescrição? Porque normalmente era para diabetes, certo? E aí eu sei que nos Estados Unidos já está aprovado, mas e aqui no Brasil? Aqui no Brasil, sim. A expectativa é que no segundo semestre agora cheguem todas as apresentações. Então, acho que a gente sabe que essas coisas, assim, às vezes, né, então já está aprovada, sim. A gente sabe que mercado brasileiro, a gente precisa garantir que exista a medicação nas farmácias, então às vezes isso dá uma demorada, porque é isso, chegou para diabetes e aí a dose de 2,5 sumiu na farmácia. Mas ainda que isso tenha acontecido, tem toda uma precaução de ter estoque suficiente no primeiro momento. Às vezes, né, como você falou, o afã das mídias acabam esgotando. Mas a ideia não é essa. Então, existe toda essa preocupação, mas a ideia é que ainda no segundo semestre agora vai ter o lançamento focado em obesidade e apneia, e que acredito que já esteja para ser comercializado. Isso aumenta mais ainda o nosso trabalho da educação do profissional de saúde aí, para quando corretamente utilizar e como orientar o paciente da melhor forma, né? Exatamente. E aí você toca num ponto importante, né? Porque essa orientação é fundamental para que a gente não haja abandono do tratamento. A gente já vê isso com o CPAP, né? Aquele paciente que comprou, não procurou nenhum profissional de saúde, e que isso aí, às vezes, depois ele volta anos depois que já tinha um CPAP lá, que começou e abandonou. Então, essa educação no paciente, né, essa psicoeducação, esse entendimento sobre a doença é fundamental, independente da modalidade terapêutica que eu escolha. Não, legal. Mari, e você participa aí de diversos trials de obesidade e apneia do sono. Por experiência, e até eu já participei de um estudo que a gente avaliava a apneia do sono em pacientes que tinham obesidade depois da bariátrica, e a gente já tem um conhecimento que a perda de peso, em parte dos pacientes, melhora, mas se a gente falar especificamente do análogo do GLP-1, qual que é o perfil de paciente mais indicado que vai responder bem ao análogo do GLP-1? E qual que é o perfil que você fala, esse aqui é a terapia combinada? Tá, eu acho que a gente não tem trials suficientes, né, e aí é um desafio e um apelo para que a gente faça, e talvez, né, para a apneia do sono ser uma doença multifacetada e a obesidade de alguma maneira também, isso seja bastante difícil de estudos dessa magnitude, mas talvez um a um ali, comparando perfis bem semelhantes, a gente chegue a essa resposta. Mas o que é preciso enfatizar é que o que a gente tem de evidência é pacientes com sobrepeso e obesidade potencialmente vão se beneficiar. Quem? O estudo, né, o Surmount, ele mostrou uma redução de 27 eventos por hora nos pacientes com apneia moderada a grave. E 40% dos pacientes tiveram remissão total da doença, seja ali por um IH menor que 5 ou por uma apneia leve assintomática. Nesse sentido, a gente precisa entender que 60% dos pacientes
ainda teriam que receber algum tratamento, né? E aí poderia ser só a apneia, uma terapia posicional para algum evento residual, isso aí a gente precisa avaliar sintomas, ou ainda seguir com o CPAP ou iniciar o CPAP, porque a gente sabe que o SURMOUNT ele foi dividido em 2 grupos, né? 250 pacientes virgens de tratamento ou que não tinham acesso a tratamento e 240 que já usavam CPAP e continuaram durante o estudo. Então, eu acho que no consultório, então a gente tem esses resultados, a gente sabe, a gente tem um terreno que nos norteia, mas a gente precisa entender que o paciente no consultório, a gente precisa tomar uma decisão e o que eu avalio é presença de sintomas. Então, paciente sonolento, né, a terapia com GLP-1, ela vai ser a longo prazo. O tratamento da obesidade é a longo prazo. Então, eu não posso deixar um paciente sonolento esperando 52 semanas, que foi o tempo do trial, mas a gente sabe que alguns pacientes, se mantivesse a terapia, teriam benefícios maiores. Então, assim, 1 ano e meio, 2 anos, para que ele tenha remissão da doença e siga sonolento. A gente sabe que a apneia está associado a incidente de trabalho, acidente de trânsito. Então, a gente precisa corrigir esses despertares, os eventos noturnos, para que ele já tenha uma melhora dos sintomas diurnos, né? Então, nesses pacientes sintomáticos, como tratamento inicial combinado. Então, esse tratamento multimodal, e aí eu reavalio com que frequência, né? Eu acho que depende muito do quão respondedor o paciente é. Pensando que a gente tem diferentes moléculas, as medicações, né, de primeira geração ali, elas tinham um efeito mais modesto em pacientes com diabetes tipo 2, né, na perda de peso. E a gente sabe que existe também uma forte correlação entre apneia e diabetes, então eu não vou esperar uma perda de peso tão grande nesse paciente. Em contrapartida, essas moléculas mais modernas e mais potentes, a gente consegue, ainda que o paciente tenha diabetes, resultados bastante significativos. E a gente tem trial em andamento com moléculas aí já triagonistas com pacientes diabéticos, então a gente vai conseguir entender a magnitude disso. Muito legal. Respondi tudo? Respondeu. Ô Mari, eu acho que todos os estudos de agonista do GLP-1 são estudos novos aí, e mesmo que a gente já tá falando a longo prazo, ainda é um curto prazo, né? A gente não tem um trial que acompanha 10 anos e tal, mas a gente já tem de 2 anos de acompanhamento, de segmento, e o que a gente vê é uma taxa, bem como o CPAP, uma taxa grande de abandono. Tem 79% de abandono em 2 anos aí. E muitas vezes pacientes que perderam o peso, mas que têm um reganho bem rápido logo em seguida. Então, o que falta na orientação para esses pacientes? Ou o que é preciso ser feito para que esses pacientes permaneçam em terapia? Porque, como você falou, é uma terapia a longo prazo também, né? Essa taxa de abandono, ela varia bastante, né? Mas eu gosto muito do estudo do JAMA, publicado ano passado, com análogo de GLP-1, que ele compara a taxa de abandono em pacientes com obesidade e diabetes. Né? E o paciente com obesidade, ele abandona mais. Né? E o que ele especula é que seja por ter alcançado o peso-alvo. Eu acho que nesse sentido, a gente enfatizar que a gente está tratando uma doença, né, que ela é crônica, progressiva e recidivante, né, vai fazer com que o paciente se mantenha mais vigilante em relação ao peso. Né? E eu acho que no Brasil agora, com a questão de ter a receita, né, eu acho que isso, o paciente fica um pouco mais ali atento aos cuidados, mas é isso, não tem que ser em busca da prescrição, tem que ser em busca do tratamento. Então a gente consegue, né, manter o paciente mais próximo e entendendo isso. Né? Outras questões, e aí essas são mais difíceis de lidar, e aí tem estratégias assim mais individualizadas para manutenção, é a questão do custo, né, a longo prazo. Então isso aí, né,
tentar reduzir ou espaçar as doses, às vezes, para alguns pacientes que estão aí com uma boa adesão à atividade física, e um acompanhamento de perto com o nutricionista pode funcionar. Uhum. Mas eu acho que são as principais aí. Então, a gente precisa entender a taxa de falha, mas eu reforço aí a questão do perfil da doença, né? E o custo também ser abordado, né? E pensar que o tratamento, né? Ele pode ser complementar. Então, ele pode associar em algum momento uma bariátrica depois de ter tratado com GLP-1, porque aquele custo não está funcionando. Entendi. Então, a gente vai associando métodos ou outras medicações ali com efeito menor, mas num cenário de manutenção pode ser útil. Eu acho que tem 2 cenários juntos que você chamou a atenção aí que é super importante, que são super importantes. Primeiro, ao ver a perda de peso, achar que você já tá curado. E o segundo, de fato, é o preço, porque aqui é muito diferente, né? Nos Estados Unidos, os pacientes ganham, né? O medicamento para fazer esse tratamento, então a tendência é, talvez, que se eles abandonarem, pode ser pelos efeitos colaterais, principalmente gástricos, mas não seria por custo, porque eles não têm esse motivo. Mas eu acho que tem um outro ponto também, que a conscientização desse paciente na hora que o profissional está prescrevendo, a gente luta muito hoje ainda aqui no Brasil para o profissional de saúde sequer perguntar do sono da pessoa, né? Então esse trabalho que a gente tem de educar o profissional de saúde para poder ele educar o paciente também é super importante, né? É isso, ela precisa ser um bloco do atendimento, não pode ser aquela pergunta do final da consulta ou ali antes do exame físico, e o sono, como tá? Aí o paciente começa a reclamar, mas eu não sei como lidar, então eu já vou me desviando. Então esse trabalho, né, de vocês aí, de educação continuada, assume um papel fundamental hoje, porque a gente usa o podcast aí para se atualizar todo momento. Bom, eu fico feliz. Mas é isso, e a conscientização também do profissional de saúde para passar para o paciente que a gente não sabe se você vai estar curado depois, né? A gente acabou de ver que 69% dos pacientes que têm apneia não tinham obesidade, trazendo mais à luz que ela é multifatorial. Então, ter a conscientização que a longo prazo, a hora que você tiver uma perda de peso significativa, você precisa refazer um exame diagnóstico para conduta clínica, né? Eu acho que uma métrica aí, né, né, para ajudar a guiar os profissionais assim, tive, né, aquele paciente que se mostra como um bom respondedor, que na primeira consulta de retorno teve uma perda de 5% do peso perdido. Olha, esse paciente está indo bem. Talvez ele consiga seguir em monoterapia, né? Um paciente que tem uma apneia leve, sem sintoma. E aí, quando eu vou reavaliar? 10% do peso perdido. No 10% do peso perdido, eu vou reavaliar o diagnóstico. Ah, mas o paciente nunca quer fazer aquele exame é muito ruim. A gente tem métodos simplificados hoje que são bastante úteis, especialmente, né, quando a gente está falando em acompanhamento. Então, eu já tenho um diagnóstico ali inicial e eu vou só comparar isso para ver o impacto da perda de peso, do tratamento da obesidade. Então, os métodos simplificados ajudam bastante nesse cenário. E eu acho que a gente toca aqui num ponto importante que, vamos supor, você teve essa perda de peso significativa, fez novamente um exame diagnóstico ali para verificar, tá tudo ok, você decidiu pela monoterapia, mas é um paciente que precisa ter consciência que num reganho de peso, ele tem que avaliar novamente, né? Porque ele pode voltar a ter a apneia do sono. É o que eu falo, né, com os pacientes, né? Por exemplo, do CPAP, é igual o óculos, você tá usando, você tá enxergando. Não vá achar, eu usei, mas eu parei porque eu estava bem, né? Não existe esse efeito prolongado. Infelizmente, a gente queria que as coisas fossem mais mágicas também, mas não, Ia ser mais fácil, né? Exato, esse cuidado continuado é que vai aí ter um envelhecimento saudável e o bem-estar dos pacientes. Acabou de sair do forno um estudo no The Lancet Respiratory Medicine, estimando a prevalência da apneia do sono até 2050 nos Estados Unidos. E aí eles trouxeram que a gente vai ter um aumento de 35% da população geral, até 65% nas mulheres, e eles já consideraram a utilização de GLP-1 lá. Então, mesmo com o GLP-1, a gente tem uma expectativa de um aumento extremamente significativo, principalmente nas mulheres. Como é que a gente não negligencia nesse cenário
tão complicado que vem por aí a utilização do CPAP frente a tudo que tem sido falado e algumas vezes interpretado de maneira errônea sobre o GLP-1. O que a gente precisa entender, né? Esses estudos que estão projetados em 2050, o que a gente está associando ali? Envelhecimento da população, né? Da mulher, que a gente sabe que na faixa etária, por alterações hormonais, a prevalência da apneia vai aumentar e se equiparar dos homens, né? Após os 50 anos. Então, a mulher tem ali uma proteção, mas acima de 50 anos isso acaba se equiparando aos homens. E a obesidade, que também tem projeções aí de crescimento exponencial nos próximos anos. Quando eu falo exponencial, é quando a gente olha os gráficos comparado com a da década de 90 para agora, é logarítmico. Então, a gente precisa entender esse cenário para tratar essas pessoas, né? Então, ficar atento, né? Então, medidas de estilo de vida são sempre bem-vindas. E rastreio de doenças altamente prevalentes como a apneia. Então, acho que é fundamental, seja, né, pra gente como especialista, isso sempre vai estar na minha consulta, mas eu acho que aqui é mais pro não especialista, né? Exato. Entender que o cenário é esse e que isso precisa ser incorporado na minha atuação, no meu dia a dia ali, na minha prática clínica. E até mesmo para ficar claro para o não especialista que a gente só vai entender se de fato é a cura para o paciente dele depois de um exame diagnóstico de novo. E muitas vezes essa perda de peso, ela não é tão rápida quanto você falou. São 52 semanas do trial, né? Então, é um tempo que talvez o paciente possa associar ali uma terapia combinada que vai melhorar e otimizar ainda mais essa perda de peso, né? Mas, e aí é importante a gente ressaltar que o trial é 52 semanas. No consultório, esse tempo é muito mais prolongado. Muito mais prolongado, né? O paciente, ele está em uma pesquisa clínica independente ali, ele está no grupo, isso é até um dado curioso, ele em tratamento ou, né, placebo, ele tende a ter cuidados, ele ser mais cuidadoso com a saúde no geral, independente do grupo. Então, né, o fato dele ir ali, ele passar com a nutricionista, ele toma muito mais cuidado com a própria saúde. Um paciente que teoricamente, né, vai se envolver mais, né? Ele tá, exatamente. Às vezes, né, a gente tem dificuldade, né, o compromisso do paciente na pesquisa talvez seja maior. E aí talvez um viés de seleção mesmo, porque o paciente está vendo que aquela talvez é uma chance dele ter cuidado, porque não tem um acesso ali tão especializado. Mari, aproveitando que a gente está falando, esse paciente que ele tem mais uma chance de se envolver com a terapia, porque ele passa em diversos profissionais, porque ele se importa de fato com a saúde dele, até a gente pensa aí nesse cenário numa individualização do paciente, né? Então, aí eu consigo perceber que provavelmente esse paciente é o que vai aderir melhor ao tratamento, já que eu percebi que ele se envolve mais com a terapia, que ele se importa mais com a saúde. Talvez é o paciente que tenha menos chance de abandonar a longo prazo. Pensando em individualização do paciente, hoje cada vez mais a gente fala sobre o fenótipo da apneia obstrutiva do sono, de fato para individualizar o tratamento do paciente. Então, como é que a gente usa essa fenotipagem a nosso favor para definir um cenário ali, se o CPAP seria melhor, se o GLP-1 seria melhor, ou se ambos, se a terapia combinada é um cenário melhor para esse paciente? Eu acho que, infelizmente, eu não tenho referências robustas para responder a sua pergunta. E aí eu vou trazer 2 casos de consultório que são apresentações clínicas totalmente diferentes, mas que nesse caso o tratamento multimodal foi essencial. Então, a gente entrar com 2 terapias no primeiro momento. O primeiro caso era um paciente com comisa, né? Então, ele tinha uma insônia associada à apneia e uso abusivo de drogas Z. Ele tinha uma obesidade grau 1 e ele já tinha uma indicação de análogo de GLP-1 por conta de uma esteatose hepática avançada, já com uma tendência à fibrose por algum teste genético. E aí, então, ele já tinha essa indicação inicial. E aí, veio para mim
E ele veio pela endócrino para saber a minha opinião de como, né, pela droga Z e para ver como é que a gente ia deixar ele como tratamento da apneia, o GLP-1. Eu falei, eu não posso deixar, né, esse paciente com despertar, com os eventos, isso vai prejudicar a abordagem, tanto do desmame como de eu entender da Comisa, como isso vai se portar. Então, eu preciso tratar imediatamente a apneia para a gente conseguir limpar e evoluir com o tratamento da insônia. Então, esse foi um perfil de paciente. Então, nos casos de Comisa, eu acho que é fundamental a gente entrar. E aí, por, né, azar, né? Porque quando a gente fala em drogas de primeira geração, né? No caso do paciente estava com semaglutida, nem primeira geração, mas moléculas mais simples, ele era um não respondedor. Isso acontece mais ou menos em 10% dos casos. É raro, as drogas mais potentes, isso é cada vez menor, essa taxa de não resposta, que a gente considera aí aqueles que não perdem 5% do peso com a dose máxima da medicação, mas esse paciente era não respondedor. Então, e titulou em 2.4, e ele era não respondedor, mas estava super bem adaptado com o CPAP. A gente conseguiu fazer o desmame de droga Z e fez CCCI, tá super bem, da insônia tá super bem. Mas é curioso quando a gente fala assim, é não respondedor. Aí esse paciente, ele ia fazer uma cirurgia, ele suspendeu a medicação por conta da anestesia e o risco de broncoaspiração, e aí o peso fez assim, ó. Uau! Então, assim, ainda que, né, ele não era a medicação ideal para ele, naquele momento a gente não tinha tiazepatida no Brasil ainda, aquilo estava segurando. Então, quando a gente fala, né, as moléculas são todas muito boas, a gente precisa que às vezes o paciente quer sempre o mais moderno, o último, né? E a gente sabe que isso foi um divisor de águas no tratamento da obesidade. Então, existem diversas moléculas aí, inclusive para minimizar um pouco do risco da perda de massa muscular, que a gente sabe que acontece também. Então, não fiquem afoitos, né? A decisão médica e diante da avaliação clínica sempre vai ser... Isso tem que levar em consideração, né? Uma perda de peso tão abrupta que pro paciente não tá claro que ele não vai perder só gordura. E ele tem essa perda significativa de massa muscular, de massa magra, né? Que a gente chama. Isso a gente precisa considerar, então acontece, né? A gente sabe que hoje os tratamentos de obesidade, para tratamento da obesidade, eles são não seletivos, então o paciente perde gordura e massa magra. E isso vai depender muito de algumas questões. Então, da onde o paciente sai? Se ele já é sarcopênico, a tendência dele é fazer um downgrade, ladeira abaixo, né? Se ali um paciente com uma boa constituição, né, ele pode perder, e aí a gente consegue manter esse paciente, né, melhor aí com musculação, né, suplementação, isso tudo aí consegue melhorar. Mas naquele paciente que já vem ali de uma obesidade sarcopênica, se a gente não, né, a prescrição e o cuidado ali horizontal com atividade física regular e a nutrição junto, a perda de massa vai ser bastante importante. Eu acho que nesse cenário de perdas bem importantes, especialmente no paciente com CPAP, né, porque agora até me veio em mente um paciente que era, me falaram assim, Mariana, ele perdeu 50 quilos, como que ele continua com a apneia? Mas é isso, a gente tá falando de obesidade mórbida, e é isso, ele continua com uma, né, então eu não vou lembrar exatamente. Outros fatores que ele tem anatômicos. E ele tinha, assim, um IMC de 50. Ele tava ali com 39. Ele ainda é um paciente obeso. Ele ainda continuava com apneia grave, óbvio. Né? A gente sabe aí
talvez não em cenários tão dramáticos quanto esse, mas que a perda de peso, uma perda de peso de 5 a 10% já melhora vários parâmetros cardiovasculares. Então, Sim. isso é importante da gente não pensar que o IMC é o único, né? Mas pensando nessa perda de peso, é importante num paciente em terapia pressórica, a gente avaliar, né? Ter esse cuidado de avaliar vazamento, porque a gente sabe que a perda, né? Desses coxins de gordura do rosto, né? Pode ali a máscara diminuir o acoplamento, então isso aí pode aumentar vazamento. Pode ser que tenha que piorar trocar a de adesão. máscara, Exatamente. Né? Então isso tudo tem que estar bastante afinado nos cuidados do paciente para que não desande, ele abandone o tratamento ou deixe de ser tratado. É legal que você tocou nesse ponto, e eu vejo que muita gente confunde, quanto maior o IH, maior vai ser a pressão do CPAP. E isso não tem uma correlação, mas a gente sabe que a perda de peso, ela pode ajudar até na adaptação do CPAP, podendo diminuir a pressão de tratamento ali, né? Exatamente. E aí eu acho que é importante, né? Acho que é uma mensagem importante do podcast é isso. A gente pensar nessa possibilidade de terapia multimodal. Então, eu não vou, né? O GLP-1, ele vai diminuir ali, tratar a obesidade do paciente. E a gente consegue ter pressões mais confortáveis, mais toleráveis e melhorar a adesão ao CPAP. Né? Então, a gente fazendo essa combinação de tratamento e ajudando aí na saúde do paciente. Eu acho que a gente está entrando, então, numa nova era aí de tratamento da associação do CPAP com o GLP-1, que só traz benefício para o paciente, mas tem que ter o conhecimento do médico que está prescrevendo, quando prescrever, por que prescrever, e tem que ter a adesão do paciente, mas mais importante, a conscientização do paciente, que é um tratamento que envolve mudança de estilo de vida, que envolve outras coisas, que não é só você tomar o medicamento e tudo vai acontecer sozinho. Vai, mas não se mantém. Né? Exatamente, eu acho que a manutenção do peso perdido, né, porque é isso, a pergunta clássica dos pacientes, se eu vou tomar medicação para sempre, né, a gente sabe que é uma doença crônica, e muitas vezes vai ser necessário. Sim. E aí a gente precisa, né, quando sente que o paciente vai nessa linha aí já querendo começar a atingir um peso e abandonar, a gente já criar uma estratégia, né, de policiamento naquele manutenção do peso perdido. Mas é isso. Quanto mais ele se apoia nos pilares não medicamentosos, né, maior a chance de sucesso aí no peso perdido. Maravilha. Mari, a gente está chegando no final do nosso podcast e se você pudesse deixar um recado para os profissionais de saúde, especialistas e não especialistas que estão nos assistindo agora, o que você falaria para eles? Bom, eu acho que, infelizmente, a gente não tem estudos robustos que consigam ali determinar a avaliação das apresentações clínicas da apneia e obesidade de forma ali a personalizar, mas a gente já tem muitos anos aí de entendimento das doenças, né? E acho que há uma avaliação clínica criteriosa, né? Esse estudo continuado e personalizar as terapias, porque só, né, a gente fazendo esse atendimento direcionado é que a gente vai conseguir uma melhor adesão, seja na medicação anti-obesidade, seja no CPAP ou qualquer outra terapia que venha ser necessária para a gente melhorar a saúde dos pacientes. Maravilha. Mari, obrigada pela presença, obrigada por essa aula que você trouxe aqui para a gente hoje. Imagina, eu que agradeço aí o convite e a possibilidade de compartilhar um pouco do conhecimento. Você tem a rede social que você pode compartilhar para as pessoas te acharem? @medicinasono. Desculpa, não sou muito atuante, mas... Mas é lá que todo mundo te encontra. Mas é lá que todo mundo me encontra. Maravilha. Pessoal, obrigada pela audiência de vocês. Compartilhem esse episódio com outros profissionais de saúde para que a gente possa levar o conhecimento cada vez mais longe para que nossos pacientes possam ser tratados da melhor forma. E nos sigam na nossa rede social, Resmed HCP Brasil, e no YouTube Resmed Brasil. Até a próxima.